Marcos leu, 23, mas o versículo de número 27 diz:
aliás, o versículo de número 23. Pela fé Moisés, não, na verdade é o 27, né? Pela fé deixou o Egito. Vamos dizer junto? Pela fé deixou o Egito. Pela fé deixou o Egito. Não temendo a ira do rei. Não temendo a ira do rei. Porque ficou firme. Porque ficou firme. Diga 3 vezes: como vendo o invisível. Como vendo o invisível. Como vendo o invisível. Como vendo o invisível. Aleluia, aleluia. O vendo invisível é um pouco difícil de se explicar. Meus queridos irmãos, capítulo 11 de aos Hebreus, todos conhecem, que é o capítulo dos heróis da fé. E heróis para ser genérico, porque também tem heroínas ali da fé. Só que tem uma coisa que poucos dizemos com relação a este texto, falando da fé, é que a fé de Hebreus 11 não é aquele objeto que você diz assim: eu vou para o pré-congresso hoje para usar a fé para eu conseguir o meu iPhone 15. Glória a Deus, aleluia. Deus pode fazer? Pode, amém? Deus pode fazer? Pode. Mas a fé de Hebreus 11 não é um instrumento para se obter alguma coisa de Deus, aleluia. A fé de Hebreus 11, que é a palavra hebraica emuná, e a palavra grega pistis, que se casa, que dialoga com a expressão, o termo latino, nosso português namora com o latino, e a expressão para a fé no latino é fidelis. Eu acredito que essa palavra soa coincidentemente, ou pelo menos de uma forma plausível para os irmãos. Então, aquilo que os irmãos veterotestamentários chamavam de emuná, os novos do Novo Testamento chamavam de pistis, e aí a construção da palavra é fidelis. Então, fidelis nada mais é do que fidelidade. Então, a fé de aos Hebreus 11 é uma postura, é uma decisão de fidelidade condicional a Deus. A fé de Hebreus 11, glória a Deus, significa uma postura de lealdade a Deus, independente da situação, glória a Deus. Então, quando a gente diz decidir viver por fé, é como se dissesse: ganhando ou perdendo, eu estou com Deus. Por cima ou por baixo, eu estou com Deus. Nos altos ou nos baixos, eu estou com Deus. Se eu for, aleluia, promovido na empresa, ou se eu for demitido, ainda assim eu sou fiel, glória a Deus. Então, amados irmãos, trazendo essa informação básica da explicação da fé, a gente vai entender a galeria dos heróis da fé, porque você vai ver ali alguém que morreu, alguém que perdeu, aleluia, porque é exatamente isso o que significa a fé. Não é a fé de obter alguma coisa pelos padrões mundanos, pelos padrões humanos, mas é a fé de exatamente o contrário, de perder, aleluia, de perder privilégio, de perder posição, de perder qualquer coisa, mas ainda assim permanecer fiel a Deus, glória a Deus. Então eu quero que os irmãos tenham essa compreensão, porque a nossa palavra vai gerar em torno desta compreensão de que fé aqui, no texto, especialmente quando vai relatar 15 tem 15 heróis e heroínas citados por nomes, e outros que o texto não cita. Eu quero que os irmãos entendam que a fé nesse contexto não é um instrumento para se obter, mas é um posicionamento que mesmo quando não se recebe, permanece fiel. Tem um que diz: se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Glória a Deus. Tem pessoas que, se Deus fizer, ele dá glória. Se Deus não fizer, ele se desvia. Se Deus fizer, ele vai continuar no grupo. Se Deus não fizer, ele vai para casa. Mas aquele que vive por fé, Deus fazendo, ele dá glória. Deus não fazendo, ele dá glória. Isso é decidir viver por fé. Mas não é bonito essa expressão, meus irmãos? Então a gente escolheu, já que existem muitos heróis da fé, no capítulo número 11, eu escolhi exatamente o que o texto sugere, que é a figura de Moisés. Eu sei que o pregador já pregou aqui, eu acredito, falou de Moisés, mas como eu tenho certeza que o que Deus disse a ele não disse a mim, então
literalmente. Cadê os Moisés? Os Moisés, nominalmente, que está no registro Moisés. Ah, só tem uns dois, três ali. Agora, cadê os Moisés espirituais? Aquele que fala com Deus, aquele que tem desejo de ver a glória de Deus. Moisés foi o homem mais ousado da Bíblia. Se eu quero ver Deus, ele nunca estava conformado. Deus diz uma coisa: eu quero ver a tua glória. Rogo-te que me mostre a tua glória. Se o Deus dissesse aqui para um crente de hoje: você vai sair daqui, um anjo vai acompanhar você pro resto da sua vida. Eu acho que nem dormir, mas ele dormia. Quando Deus disse que ia mandar um anjo, Moisés disse: não quero um anjo. Se a tua presença não for comigo, glória a Deus, eu não quero saber. Então Moisés era aquele homem que Deus disse: se eu tenho aqui na terra alguém que eu falo através de sonho, de visões, aleluia. Mas como meu servo Moisés é diferente, eu falo com ele de cara a cara, de face a face, glória ao nome do Senhor. Então, queridos, é importante falar de Moisés. No capítulo número 11, nós temos a partir do versículo que o presbítero leu, a partir do versículo número 23. E é interessante, meus irmãos, que a fé de Moisés, ou o texto que relata a fé, ou diz a decisão de ver com a fé de Moisés, tanto ela é passiva, que a gente vai falar qual é a fé passiva. A fé no capítulo, a fé no versículo número 23 é uma fé passiva. Por que fé passiva? Porque não era a fé de Moisés. E a gente vai entender por que a Bíblia diz que pela fé, porque quando diz o versículo número 23, pela fé Moisés, tem uma versão aí, quem tem a versão NVI, vai dizer recém-nascido. Um recém-nascido não tem fé, glória a Deus. Então aqui é a fé passiva. A gente vai ver aqui o que é que significa esta fé passiva e a importância desta fé, desse nível de fé na vida de Moisés. O segundo momento é a fé ativa, era os atos de fé do próprio Moisés. E por último, se der tempo, a gente vai dizer uma palavra bem didática, a gente vai ver a manutenção da fé de Moisés. Em que se concentrava a fé de Moisés? O que é que alimentava a fé de Moisés? Aleluia. Então são esses três pontos que a gente vai estudar aqui, meus queridos e amados irmãos. Primeiro momento, eu disse a vocês que vamos falar da fé passiva de Moisés. Vejam o que é que o texto diz, mais uma vez: pela fé Moisés já nascido. Então eu disse que essa fé aqui não era a fé dele, mas era a fé dos seus pais. O texto número 2 que eu usaria nesta noite seria o texto de Êxodo 2. Se você puder deixar aberto aí o texto de Êxodo 2, porque ali vai falar da fé. A fé de Moisés, em primeiro momento, ela é ativa porque é a fé dos seus pais. Quem eram os pais de Moisés? Quem eram os pais de Moisés? Arão e Joquebede, dois jovens. Se você abrir a Bíblia, porque a gente encontra três atos de fé dos pais de Moisés, que consequentemente foi o reflexo, foi a base para a fé de Moisés. No capítulo número 2, um texto extremamente conhecido, vai revelar quais eram os três atos da fé passiva de Moisés, que eram a fé dos seus pais. Diz assim: e foi
magistral, com um ato de fé. Mas chegou uma hora que não dava mais para esconder. Chega uma hora que a gente não sabe mais o que fazer. Aleluia. Chega uma hora, papai e mamãe, que a gente não sabe mais como nos direcionar. E quando a gente não sabe mais o que fazer, é como se os nossos recursos, ou os recursos humanos, entrassem em falência. Aleluia. E quando ela não pôde mais esconder, glória a Deus, ela criou uma metodologia para dizer: agora está nas tuas mãos, Senhor. Isso é viver por fé, irmãos. Enquanto der para esconder, tem pessoas que acham que é melhor desistir, mas quem tem fé não desiste nunca. Glória a Deus. Alguém diz: não tem mais jeito, não vai dar, desiste. Mas quem tem fé, mesmo quando não dá mais para esconder, aleluia, cria uma estratégia. Deus, eu achei bonito aqueles hinos que vocês cantaram, porque falava exatamente disso, a dependência da fé. Quem é que nunca viveu essa experiência? Glória ao santo e poderoso nome de Jesus. E tem hora que a gente dizer assim: meu Deus, agora eu não sei mais o que fazer, a hora é com o Senhor. E aquela eu não vou narrar porque você já conhece a história. Coloca dentro de uma barquinha de junco, e vocês conhecem todo o apetrecho daquele acompanhamento. Glória a Deus, o desfecho. Mas ela cria, aleluia, que a providência de Deus entraria em cena. Eu não sei, queridos jovens, que jovens também, eu acredito que aqui é os adolescentes, mas Deus fala com você ainda adolescente. Fala ou não fala? Deus fala. Os grandes projetos desses homens que estão aqui, meus irmãos, foram pronunciados ainda na adolescência, na juventude. Glória ao nome do Senhor Jesus. E às vezes é a papai e mamãe, que aqui tem um exemplo bonito, papai e mamãe. Eu vou dizer daqui a pouco, glória ao nome do Senhor. Muitas vezes Deus fala quando a mãe ainda está grávida. Eu já vi Deus usar alguém e dizer: este que está no teu ventre, glória ao nome do Senhor. E dizer até qual é a especificidade. Deus, aqui na nossa igreja, aqui em Pernambuco, tem pessoas que a mãe grávida, Deus disse: aqui está um missionário, glória a Deus. E não deu outra, ele foi missionário desta igreja. Aleluia. Então, queridos, quando não der mais para a gente fazer, vamos confiar na providência de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Lá na área tem uma irmã que é dirigente de ciclo de oração. Aleluia. E ela estava passando por uma prova que também se aplica a depender de Deus no sofrimento. E ela disse: mas meu Deus, que prova, vocês sabem que não, de faltar tudo, de as portas estarem fechadas. E ela recebeu a notícia de uma empresa que estava pegando o currículo, e ela pegou o currículo e preparou para mandar para aquela empresa, porque ela ia colocar, e a empresa me parece que é no outro estado, não sei os detalhes, não lembro os detalhes, digo. Mas ela disse assim: eu não vou botar só o currículo, não, eu vou botar também a carteira profissional. A empresa não está servindo para quê? Eu vou botar o currículo e vou botar dentro do envelope a carteira profissional. Olha o nome de Jesus. Lacrou e mandou a carteira profissional dentro com o currículo. E desapareceu.
quando ela chegou, não entrando nos muitos detalhes, tinha uma carta, e o carteiro parece que não chegou, não tinha ninguém, e me parece que jogou até a carta por cima do telhado, deixou lá, e eu não sei quantos dias foi lá, ela foi pegar aquela carta que eu ia, não foi um pouquinho, não sei. E quando leu, estava escrito para ela comparecer ao banco, porque tinha um dinheiro para ela. E ela disse: não, dinheiro para mim. Só resumindo, que ela foi lá no correio, estava dizendo assim: a senhora trabalhou não sei quantos meses, não tirou nem seu salário, nem sequer o seu salário a senhora recebeu, pois está lá o seu salário desde o dia que a senhora, glória a Deus, foi trabalhar, a demissão, FGTS, aleluia, sem ela trabalhar um dia. Não me pergunte como é que isso acontece não, porque isso aqui é coisa que só Deus faz. Ficharam a carteira da mulher, a mulher não foi receber, mandaram todo o dinheiro nos meses que ela trabalhou, ainda teve a demissão, fundo de garantia, 40% de seguro-desemprego. Glória a Deus. Só nesse texto aqui ficaria satisfeito. Qual foi a razão que levou Joquebede a esconder seu filho? Não nos dizem isso, mas o texto diz. Veja lá Hebreus 1:23, na verdade Hebreus 11:23. Abra aí, veja que dá uma expressão bonitinha aí, no primeiro versículo que o presbítero leu, é que diz: pela fé Moisés é nascido, foi escondido por 3 meses do seu pai. Aqui está o segredo. Ninguém nos diz isso.
A gente está vivendo dias muito difíceis, papai e mamãe. É motivo de orgulho, desconstruir no sentido pejorativo da palavra. Mas você vir para a igreja e você olha para a união de adolescentes e você dizer: meu filho está ali, meu filho. Você olhar para os jovens nos dias de hoje, onde o erotismo, as drogas e tudo que Satanás projetou para o mundo tem acabado com a juventude, e você vê o menino dando glória a Deus, aleluia, dando um jornal, pregando a palavra de Deus. Você está escondendo um projeto de Deus. E eu quero dizer, jovem, a primeira coisa que Deus fez com Moisés foi livrá-lo de um projeto de morte. Quem sabe aqui no meio de vocês tem alguém que a mãe dizia assim: vai se criar um bichinho, nasceu prematuro. Tem até a foto cheio de aparelhos lá na incubadora e dizendo: vai morrer. E quem sabe, aleluia, a menina não vai se criar. Deus te projetou até hoje chegar aqui. Quem sabe no meio dos jovens tem alguém que o pai e a mãe, por não temerem a Deus, quis matar, quem sabe até no ventre. Mas Deus disse: aí é um projeto. Não morre. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos aqui são jovens e tem certeza que não é um menino comum? Glória a Deus. Aleluia. Eu não vou dizer na frente dela porque ela não está aqui. Mas minha mãe, quando me teria, tomou remédio para eu morrer. Eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Talvez tenha alguém da mesma situação, glória a Deus. Aleluia. O Senhor livrou você de um projeto de morte. Glória a Deus. Deus honrou a fé, aleluia, dos pais. Porque, meus queridos irmãos, um pequeno gesto de fé, um gesto de fé, pequeno que seja, Deus honra. Ou não honra? Aleluia. Você não honrou a fé. Tem um hino que eu escuto e às vezes eu me lembro que estou pregando essa palavra e diz assim: nem era para você estar aqui. Talvez seja alguém aqui estudando esta noite que nem era para estar aqui, mas Deus não esqueça essa aleluia. Deus não está em busca de grandes atos de fé, mas de pequenas atitudes. Esconda, criptografar, aleluia. Quando não der mais, coloque na disposição da soberania de Deus e Deus vai honrar o seu gesto de fé. O adolescente também não tem fé. Eu não tenho. Os jovens também não têm fé. 19 anos de idade. Isso eu conto muito dos meus testemunhos. Eu menino, mas irmão dedicado era eu. Não é porque eu estou na minha frente, não. Glória a Deus. Mas eu gostava da minha irmã aí. Ela um dia me fez lembrar. Faltou comida lá em casa e cada um queria filmar, ela ficou feijão puro. Aí eu disse: bota pra casa minha. Glória a Deus. Botei comida. Mas não é isso que eu quero contar, não. Eu morava nesse lugar que eu já falei para vocês aqui na outra experiência. 19 anos, irmão, dedicado. Tem hora que a gente frustra assim. Eu disse: meu Deus, é um jovem tão dedicado, sem roupa, para ir para a igreja. Porque os meus colegas puxavam a minha camisa. Eu ia de segunda a sexta para a escola com uma blusa, uma camisa de mangas compridas que não tinha nem bolso, fina que aparecia a costela. E aí os meus amigos puxavam assim: é a farda, é? E naquele tempo não tinha farda. É, dói, segunda, terça, quarta, quinta, eu ia com qual? Só tinha aqui. Aí eu disse isso para Deus debaixo do pé de manga: mas meu Senhor, eu um jovem tão dedicado, gosto de ler a Bíblia, pregar a tua palavra. Minha mãe é uma mulher de oração, Senhor. E eu nessa situação, meus amigos nem tênis, nem um sapato, e eu não tenho nada, meu Deus. Aí o papel que foi assim. Você não pegou o papel? Aí eu peguei o papel. Aleluia. E no papel estava escrito assim: pare de sofrer. Até o que eu estou querendo. Aproveite a oportunidade para registrar os bons momentos da sua vida. Adquira a máquina fotográfica Love. E você vai aí, tem aqui o preço, você pode comprar. E seus problemas se acabarão.
mandei uma carta. Senhores, eu tenho 19 anos, eu sou pobre, como se isso fosse adiantar para eles. Eu tenho 8 irmãos, não tenho dinheiro nem para comer direito. Então eu vim pedir a vocês que mandem essa máquina para mim, para eu registrar os bons momentos da minha vida, agora no nome de Jesus. Quem vive por fé, vê como vem do invisível. Ai, irmão, você disse vai comprar isso, aquilo, você está com a conta agora, você ganha 10 mil reais. É fácil demais. Eu quero ver você estar no corpo do rato e acreditar que Deus vai fazer milagres. Tal foi a minha surpresa. Eu recebi uma carta e corri. Ficava 8 quilômetros da minha casa. Era o lugar que eu estava em Correios. E uma carta dizendo: Senhor Sérgio Jeremias, bem educado, lamentamos informar que a empresa tem suas políticas de funcionalidade. E como ela não pode doar a máquina fotográfica, vai aí uma segunda opção para você comprar 10 prestações sem juros. Olha, Deus está aqui entre nós. Se for falar de viver por fé e não viver por fé, eu não vinha nem pregar, que não adiantava. Agora em nome de Jesus. Aí eu mandei uma carta com muita raiva: Senhores, vocês não entenderam. Eu estou dizendo que eu sou um jovem pobre, não tenho condição de comprar máquina, e eu quero a máquina para registrar os bons momentos da minha vida. Teria muita foto dela. Minhas irmãs estão todas assim. Queridos, uns 30 dias mais ou menos, não esquecido aí, um papelzinho fininho assim, dizendo: compareça até o correio que chegou um produto para você. Aí eu disse: a minha máquina, glória ao nome de Jesus. Corri pra ponta de pedra. Chegou lá, estava uma caixa. Eu balancei, eu disse: é minha máquina. Mas rasguei ao lacre uma carta que dizia assim: Senhor Sérgio Jeremias, pedindo desculpas por não ter entendido a sua carta, glória a Deus, mas aí está a sua máquina para você registrar os bons momentos. Você não entenderam, menino pobre, glória a Deus, mas quem vive por fé, mexe o nome de Deus. Não fique triste porque você não pode, não fique triste porque seu pai não tem, não fique triste porque você não tem um peixinho, não tem um peixe, não tem uma mão. Quem tem a mão do Deus grande não precisa de uma mãozinha. Quem vive por fé. Oh, glória! Aleluia! Todo ato de fé, por pequeno que seja, ele é recompensado. Aciona a providência de Deus. Isso é bonito, glória a Deus. Quando você decide viver por fé, aleluia, vai mexer com a providência de Deus. Deus nunca deixou decepcionado um adolescente, um jovem, um velho, glória a Deus. Se ele tiver fé, irmão, um ato de fé, aleluia. Isaac, Jacó, foi falado aqui. Sabe qual foi o ato de fé? Se acordou num deserto, um frio terrível, uma pedra. Ele tinha lá o que para fazer um gesto de fé? Ele pegou aquela pedra e disse: olha Deus, eu vou ungir essa pedra. Eu vou ungir essa pedra. Se o Senhor me der vitória, eu vou dar em paz. O Senhor será Deus. Aleluia. E eu pago o dízimo de tudo. Eu vou mudar de vida. Deus respeitou uma pedra ungida. Aleluia! Aleluia!
passava de fome, o pastor me dava 300 contos para eu fazer a minha feirinha. E eu vou para um culto, um pregador daqueles avivalistas. Não é feito isso aí, não, um pregador avivalista. E ele disse uma coisa em pleno culto: você está aqui passando por um problema. Opa, sou eu. 2, é casado e está passando por necessidade. Eu digo, diga tudo que você quer receber. A misericórdia. Eu disse: Deus, eu digo. Glória a Deus. Pega o papel agora e anota quando é que você quer receber. Deus, eu digo. Glória ao nome de Jesus. E eu disse: ó, quem ganhava 300 não está dormindo. Eu estou preto. Aí o pastor arregimentou, criou uma ideia de que a gente tinha que ter um conselho tutelar na cidade de Goiânia. Resumindo, me candidatei, pastor, eu sou rico, negócio para mim, o pessoal, a igreja, começaram a distribuir papel. Resumindo, de 34 eu fui o primeiro lugar, que até hoje não teve uma votação do conselho tutelar como teve Sérgio Jeremias com 10. E quando começaram a contar, disseram assim: para, tá errado, quem é esse civil? Aí disseram: é Sérgio Jeremias. Quem é Sérgio Jeremias? Está aqui, veio não, foi pro culto. Eu estava no culto, mas ela estava uma equipe, soma de novo. Votação esplendorosa, a maior votação desde que existe da criança e do adolescente. Mas resultado, aí disseram: olha, tem um dinheirinho para você tirar, você trabalha e graças a Deus. Aí eu, na minha cabeça, eu ganho 300, vai ser 1.700. Aí fui, mas quando chegou meu cartão, coração, quando eu botei o cartão, ia 1.600. Eu puxei, só foi 800. 800 com 300, 1.100. Isso é no meio de maio, gente. Foi de junho, porque eu só comecei em maio de junho. Quando era no dia 20 e pouco de junho, eu triste, porque ele falou assim: não, esse negócio de fé não funciona não. Eu disse que a verdade, Deus não se engana. Aí chegou a pessoa lá em casa: o senhor já subiu a escola? Eu digo: que escola? A escola, você é diretor da escola? Eu diretor da escola. É diretor da escola, que tem um boato lá que o prefeito disse: o senhor é o diretor da escola. Eu disse: não, eu sou do conselho tutelar e trabalho na secretaria da igreja. Não, eu vi lá na portaria, isso só acredito se for me chamar em casa. Olha para isso, irmão. Foi um vereador lá na minha casa dizer: o pastor, o prefeito, está aqui a portaria. O senhor está trabalhando desde o dia 1 de junho, era 20 e pouco, eu estava trabalhando, nem sabia. Agora não, senhor. Dia 1 de junho, a portaria foi lavrada e o senhor é diretor da escola. Glória a Deus. Meu Deus, isso não existe um negócio desse. Quando eu passo o cartão, não era 899 e 901, 900. Aí eu tinha 300, o pastor me dava, 800 o conselho tutelar e 900 da prefeitura. Eu fiquei com raiva de mim, porque ele tinha poder ter dado 5 mil. Deus respeita, glória a Deus. Deus respeita o ato de fé. Aleluia. Então, porque a fé ativa de Moisés está dentro desse contexto. Glória a Deus. Mas a ironia de Deus é que é bonita, queridos. Porque, olha, quem foi? Vamos tentar contextualizar o que eu quero. Quem foi que pagou as faltas de Moisés? Quem foi que pagou a barba de Moisés? Quem foi que pagou a mamadeira de Moisés? Sapato de Moisés? Faculdade para Moisés? Isso é irônico, irmão. Tudo que o menino precisava saiu do cofre de Faraó. Glória a Deus. O preparo dele como menino e do preparo de Deus para ser o libertador do mundo, até porque Moisés era o resultado da oração de um
capítulo 2, 9 e 10, vai nesse íntere aí, não se sabe como, mas Moisés descobriu, aleluia, que ele não era egípcio, ele é hebreu. E é aqui que nasce a coisa mais bonita, e a gente não vai ter tempo de falar, que é a decisão de Moisés. Porque quando ele descobriu, ele teve uma compreensão espiritual. Moisés teve uma revelação futurística e messiânica. Moisés olhava para aquele aglomerado de escravos e ele entendeu que ali era o povo de Deus. Agora não. Só indo mesmo a Hebreus para a gente concluir o que foi que ele rejeitou. Aleluia. Porque eu vou passar para o pastor Manassés para fazer a oração que ele determinar fazer. Veja só, pela fé, agora sim a fé da Bíblia, que é o versículo 24, como é que diz? Sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, capacidade de renunciar a privilégios segundo o padrão do mundo, para não comprometer a sua verdadeira identidade. Está disposto para ser ridicularizado, está disposto a perder, aleluia, para não macular a sua identidade. Isso é forte, a gente não vai ter tempo de falar, mas Moisés, quando descobriu a sua identidade, ele renunciou tudo por isso. Segundo, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, com capacidade de fazer escolhas baseadas em valores transcendentais, ele se identificou como um escravo, sabendo que aquilo ali, que aquele povo era o povo de Deus. A fé faz com que as pessoas saibam. Olha, hoje ele está vivendo uma pobreza espiritual da juventude, claro que não é daqui, estou parando, mas as pessoas não sabem fazer escolhas baseadas em valores transcendentais. Por isso eles se comprometem. Isso não é viver por fé. Viver por fé é fazer feito Moisés, escolhendo antes ser maltratado, tendo por maiores riquezas os vitupérios de Cristo. Isso aqui é muito bonito, do que os tesouros do Egito. É a capacidade de discernimento espiritual e messiânico, melhor os sofrimentos de Cristo do que as glórias do Egito. Glória ao nome do Senhor. Depois diz mais, porque tinha em vista a recompensa. Olha, irmão, Moisés teve a capacidade de antecipar. Ele começou a olhar para as pirâmides do Egito, mas ele teve o vislumbre da Nova Jerusalém. Glória a Deus. Olha isso aqui que ele recusou, porque ele começou a ter uma visão da recompensa futura. Querido jovem, a fé faz isso, faz com que a gente comece a ver, aleluia, as coisas no seu final, o que a recompensa aqui é no lado final. Diz ainda, pela fé deixou o Egito, não temindo o mandato do rei, que era a capacidade de tomar decisões firmes. Essa expressão diz que Moisés virou as costas para o Egito, ele não queria nem saber. Dizer que ele deixou o Egito, e isso é lado de fé, é virar as costas, não quero mais saber do Egito, que ele tinha um novo projeto em mente. Diz, pela fé, celebrou a Páscoa, que é a capacidade para viver o propósito divino. Ao deixar o Egito, Moisés está se preparando para o novo de Deus. Isso tem uma explicação. E por último, diz que pela fé passaram o mar vermelho, capacidade para enfrentar os desafios e superar o impossível. Aleluia. A manutenção da fé de Moisés está na expressão como vendo o invisível. Glória a Deus. O que é viver por fé? O que é que você está vendo? Os queridos jovens que vieram para esse pré-congresso, o que é que a fé te faz ver? Ainda que a fé que eu falei de Hebreus, ela é um posicionamento de fidelidade à